Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Que bom, glória a Deus. Queridos, o tema que eu vou trabalhar essa noite é cuidados com a vida cristã. Cuidados com a vida cristã. Amém? Coloque a mão no seu coração. Quero orar novamente. Pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, eu quero pedir nesse momento, Deus, concordando com o coração da Val. Deus, eu não tenho nada para oferecer a não ser, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo use a minha vida como instrumento, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, os nossos corações, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Senhor. E que essa palavra, Deus, possa trazer frutos práticos em nossas vidas. Senhor, que toda ação do inimigo em roubar essa palavra dos nossos corações, em nos atrapalhar, em prestar atenção, em nos voltar para Ti, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E que a Tua palavra possa, Senhor Deus, fazer diferença em nossas vidas, como tem feito, Senhor Deus. Isso que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cuidados com a vida cristã. Queridos, essa noite eu senti a necessidade de orientá-los sobre assuntos que dizem respeito à vida cristã e também sobre o viver em comunidade. Nós vivemos em comunidade. A comunidade é a Igreja Presbiteriana Independente. E viver a vida cristã, meus irmãos, é muito mais do que meramente se tornar um cristão. É muito mais do que unir-se a uma igreja ou ter uma religião. A entrega diária da minha vida a Cristo e permitir que Ele me ajude a enfrentar a barra pesada do dia a dia, os problemas, as tristezas, os sofrimentos, isso faz parte da nossa vida cristã. Alguém pode frequentar todas as igrejas da face da terra, pode até mesmo ficar na sua igreja, nessa igreja, considerando essa igreja como a verdadeira, a certa. Isso também, queridos irmãos, não faz dessa pessoa um cristão, apenas frequentar uma igreja. Ser cristão é confiar em Jesus Cristo plenamente como Salvador. Ser cristão é querer viver como Ele viveu, é obedecê-lo, é seguir os seus caminhos, o seu exemplo, os seus ensinos das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, tornar-se um cristão verdadeiro, é viver a vida cristã, é ser um discípulo de Cristo. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que ali em Antioquia foram os cristãos chamados pela primeira vez, os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. E assim eles foram chamados porque aqueles homens viveram Cristo verdadeiramente. Aqueles homens pregaram e viveram em função de Cristo. Na cidade de Zwickman, na Alemanha, o grande teólogo Martim Lutero, falando no sermão fúnebre de um homem chamado Nicholas Hausmann, ele diz o seguinte: esse homem está aqui, esse homem viveu o que nós estamos pregando. E, queridos irmãos, não existe, não pode haver um epitáfio, um testemunho melhor do que esse a respeito da vida de uma pessoa. Uma pessoa que viveu verdadeiramente o cristianismo. Viver, meus irmãos, é muito mais do que falar. Viver, meus irmãos, é muito mais do que abrir os nossos lábios e falarmos de Jesus. Existem alguns ditados populares que dizem o seguinte, que a sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir o que você me diz. A prática, muitas vezes, não corresponde à nossa vida cristã. E as Escrituras indicam para nós, irmãos, que através da palavra de Deus, nós podemos viver uma vida cristã genuína, verdadeira. Assim como a alimentação nos sustenta fisicamente, a palavra de Deus nos sustenta para sermos cristãos verdadeiros. É por isso que talvez que Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Jeremias também, o profeta Jeremias usa a mesma comparação quando ele diz o seguinte, que achadas as tuas palavras, logo as comi,
as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Queridos irmãos, a nossa parte no desenvolvimento da vida cristã é ler, é estudar a palavra de Deus, é digerir, é assimilar a nutrição espiritual que a palavra de Deus tem para nós, é viver sob a direção do Espírito Santo, que aponta o único exemplo perfeito de vida cristã, que é Jesus Cristo. Irmãos, um homem, e aqui eu tenho uma ilustração, um homem estava escalando uma grande montanha e acompanhado de um guia muito experiente. E na manhã seguinte, eles pousaram no local. Na manhã seguinte, quando ele abriu a sua barraca e olhou à distância, ele viu algumas pegadas. E ele falou para o guia: olha, alguém passou por aqui. E o guia então foi observar mais de perto essas pegadas, essas marcas, e ele disse: não apenas uma pessoa passou aqui, mas 20 pessoas passaram por aqui. E ele explicou que cada alpinista pisou tão cuidadosamente em cima das marcas do seu líder que parecia que uma só pessoa havia dado passos naquele lugar. E assim também a vida cristã, meus irmãos. A vida cristã significa andar como Jesus andou. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. A vida cristã é andar como Jesus andou. Mas, queridos irmãos, muitos entraves, muitos problemas dificultam a nossa caminhada cristã. E eu creio que nós precisamos de orientações a respeito de vários assuntos em nossas vidas. Mas eu quero me ater a esses entraves que influenciam e dificultam o viver cristão, que dificultam o viver em comunidade. E o primeiro entrave, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês é o desânimo. E eu quero deixar aqui, cuidado com o desânimo. Eu creio que o desânimo é uma das melhores armas de Satanás. O desânimo seria como a sua carta na manga, seria como a sua tacada final, seria como o seu tiro de misericórdia. A doença desse século, conhecida como o mal desse século, conhecida como depressão, ela nada mais é do que um profundo desânimo. E essa doença, esse profundo desânimo já tem controlado a vida de milhões de pessoas mundo afora. Muitos estão aprisionados pelos grilhões do desânimo. Mas falando do nosso contexto, num contexto de comunidade, onde nós dependemos um do esse cabo aqui, meu Deus. Mas falando do nosso contexto de comunidade, onde nós dependemos uns dos outros, onde nós dependemos do trabalho de um dos outros, do cuidado um dos outros, percebemos, queridos irmãos, o quanto o desânimo tem prejudicado a vida e a comunidade cristã. Como pastor, percebo muitas vezes pessoas influenciadas pelo desânimo no contexto de comunidade. Esse desânimo, meus irmãos, se revela de várias maneiras. Às vezes é uma desmotivação, às vezes é caracterizado por uma insatisfação, outras vezes esse desânimo vem camuflado por uma indiferença. Enfim, existem várias formas, várias maneiras que o desânimo afeta a vida das pessoas e a comunidade cristã. E é claro também que poderíamos justificar o desânimo pelas circunstâncias de vida que nos envolvem. Mas, irmãos, eu quero dizer que, contudo, esse desânimo continua sendo ainda uma ação satânica, independente do momento que você está passando ou não. É a tacada final, é o tiro de misericórdia, é a tentativa dele tirar você dos caminhos do Senhor. Nunca se ouviu falar de um tempo onde encontramos pessoas tão desmotivadas dentro das igrejas. Nada está bom, nada serve, a outra igreja sempre é melhor. E quando essa pessoa vai para outra igreja, ela resolve ir para lá e percebe que a insatisfação continua ali, a incomodá-la. E com o passar do tempo, ela também não fica lá. E assim ela começa a pular de igreja em igreja. Sabe, irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses. Eu acredito que Deus pode chamar você para trabalhar em outro ministério. E Deus faz isso. Mas, contudo, queridos irmãos, eu entendo que é preciso que nós venhamos colocar o nosso coração diante de Deus e enxergar a real motivação.
Precisamos ter uma revelação muito clara de Deus para sair do lugar onde estamos. Porque se assim fizermos e não tivermos a bênção de Deus, estamos desobedecendo a Deus e, queridos irmãos, a situação será pior do que a primeira. A pessoa não para de pular de igreja em igreja. E a rotatividade de pessoas dentro das igrejas, em boa parte, meus irmãos, se deve por isso, porque as pessoas estão feridas em suas almas. As pessoas estão massacradas pelo desânimo. É por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus 24, versículo 12, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. Queridos, saiba que o desânimo mata. Saiba que o desânimo, ele enrijece. O desânimo, ele cega. Ele tira a alegria de viver. Ele não nos deixa enxergar as bênçãos de Deus. O desânimo, ele nos rouba de termos um coração grato, de reconhecer a provisão e a bondade de Deus nas mínimas coisas. Além disso, meus irmãos, o desânimo contagia. Começa a andar com uma pessoa desanimada, quem não está bem, e logo você também não estará bem. Quantos estão perdendo o momento de Deus em suas vidas porque estão desanimadas, presas ao desânimo? O que precisamos, meus irmãos, é discernir que o desânimo se aproxima de nós de uma maneira sorrateira, não é algo que acontece do dia para a noite. O nosso adversário, ele trabalha em nossa mente aos poucos. Não podemos ignorar os seus ardis. Cuidado com o desânimo. O segundo entrave que eu vejo na vida de uma vida cristã que nos atrapalha muito é a mágoa. E eu digo para você, cuidado com as mágoas. Talvez você não saiba, meus irmãos, mas nós sofremos mais por causa das pessoas do que por conta das circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar mais do que as diversidades da vida. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Os relacionamentos dentro da família, os relacionamentos dentro do trabalho, relacionamentos no meio de amigos e mesmo na igreja, muitas vezes se tornam tensos. Feridas são abertas na alma e mágoas profundas se instalam no coração, amizades são rompidas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. E nesse processo, meus irmãos, a comunicação é rompida, a palavra de amor é substituída por um silêncio gelado, e o resultado de tudo isso é o adoecimento das relações humanas, e é a mágoa e a amargura que toma o coração. E esse sentimento de amargura, meus irmãos, se instala no solo do coração e lança as raízes mais profundas, trazendo perturbação à alma e a contaminação para os que vivem ao redor. Porque também a mágoa contamina. A mágoa nada mais é do que a ira congelada. A mágoa nada mais é do que o armazenamento do ressentimento. A mágoa é o entulhar o coração com rancor. A mágoa é alimentar-se do absinto do ranço. A mágoa é afogar-se no lodo do ódio. É viver prisioneiro da armadilha e da vingança. A mágoa é uma prisão. Ela é o cárcere da alma. Ela é o calabouço das emoções. A mágoa é a masmorra escura onde os seus prisioneiros são atormentados pelos verdugos da consciência dia e noite. Quem se alimenta da mágoa não tem paz. Quem se alimenta da mágoa não tem liberdade. Quem se alimenta da mágoa não tem alegria. Quem se alimenta da mágoa não conhece o amor, não tem comunhão com Deus, não pode adorar a Deus, não pode trazer a sua oferta até o altar. Quem retém o perdão não pode orar a Deus e nem receber de Deus o perdão. A mágoa, meus irmãos, ela é autodestrutiva. Ferimos-nos a nós mesmos quando nutrimos a mágoa por alguém. Guardar a mágoa no coração é como beber o veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Quem guarda a mágoa no coração vive amarrado,
pelas grossas correntes da culpa. Quem vive nessa masmorra adoece emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E há muitas pessoas doentes porque se recusam a perdoar. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse que havia muitas pessoas fracas, doentes, e algumas já estavam mortas em virtude de relacionamentos adoecidos. Queridos irmãos, quando vivemos em comunidade, e preste bem atenção nisso, precisamos entender que ninguém é perfeito. Precisamos entender que ninguém tem toda a razão, que ninguém é dono da verdade, que ninguém está livre de se colocar em intrigas ou ser magoado. Essas coisas fazem parte do nosso treinamento aqui. Somos transformados em pessoas melhores quando nos deparamos com situações dessas e vencemos através do perdão. No entanto, queridos irmãos, existem pessoas que nutrem mágoas e que por falta de perdão tiveram os seus corações gelados, congelados. E que se tornaram pessoas muitas vezes murmuradoras. Se tornaram pessoas muitas vezes briguentas, rancorosas, feridentas. Pessoas com as quais você tem que pisar em ovos para falar com elas. Pessoas que não se deixam moldar pela palavra de Deus, não deixaram que a bondade e a misericórdia de Cristo influenciassem as suas vidas. Há muitas pessoas vivendo cativas no calabouço do diabo, prisioneiras do ódio, acorrentadas pela mágoa, cuja vida espiritual está arruinada. Gente que precisa ser liberta dessa prisão existencial, desse cativeiro espiritual. Queridos irmãos, saiba que o irmão que está aí do seu lado, olha bem para o seu irmão que está do seu lado, dá uma boa encarada nele. Esse irmão que está aí do seu lado, meus irmãos, ele está num processo. Esse irmão que está aí do seu lado, ele está num processo de transformação, de metanoia. É uma pessoa que tem falhas, assim como você tem. Agora, olha para o teu irmão e fala assim: você tem muitas falhas, assim como eu também tenho muitas falhas. Queridos, quando nós não perdoamos o nosso semelhante que falha conosco, estamos nos colocando em um patamar superior, dizendo com essa atitude que somos perfeitos e nunca erraremos. Talvez seja por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, diz: olha, tira a primeira trava dos teus olhos, para tirar depois dos irmãos. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: olha, considerando os outros superiores a vós mesmos. E daí você não vai ter essa atitude. Talvez, meus irmãos, como 1 João, o apóstolo João, escrevendo 1 João capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: olha, como eu posso amar a Deus que não vejo, se não amo meu irmão que vejo? O mundo de hoje tende a ver o perfeito, mas ninguém é perfeito. Todos nós estamos num processo de transformação. E esse processo nunca acaba. Esse processo é até a volta do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32, ele diz o seguinte: longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, ira, gritaria, antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos irmãos, ninguém está livre da mágoa, da amargura. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 142, versículo 7, ele pediu a Deus que Deus tirasse a sua alma do cárcere. E ele diz: olha, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Sabe o que abre a masmorra, meus irmãos? A chave para abrir essa masmorra da mágoa é o perdão. O perdão, ele traz a cura onde a mágoa gera doença. O perdão, ele traz a reconciliação onde a mágoa gerou o afastamento. O perdão, ele traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão, ele restitui aquilo que a mágoa saqueou.
O perdão, meus irmãos, é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a limpeza dos porões do coração. Perdoar é zerar a conta, perdoar é nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua dívida. Perdoar é esquecer. Como assim, pastor? Perdoar é esquecer? Eu sei que essa frase soa melhor quando na teoria do que na prática. Para muitos é impossível esquecer os eventos traumáticos em suas vidas. Mas podemos sim, meus irmãos, esquecermos no sentido bíblico, quando escolhemos não levar em conta as ofensas do passado. E era bem isso que a Bíblia diz de Deus quando diz que Deus esquece de alguma coisa. Deus não deixa de ser Deus e tem uma memória fraca. Mas Deus decide, queridos irmãos, nunca mais levar em conta o nosso pecado. É uma decisão. Lá no Salmo 103, versículo 10 e 12, o salmista diz o seguinte: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe do oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Por isso, talvez tenhamos de passar pelo processo de perdão no nosso coração constantemente. Para escolher cada dia mais pela fé, não mais responsabilizar a pessoa pelo pecado que fez contra nós, morrendo para nós mesmos, momento após momento, perdendo o nosso direito de vingança, estendendo o amor e o perdão de Cristo àqueles que nos machucam. É por isso, meus irmãos, que perdoar não é retaliar. Perdoar é pagar o mal com o bem. É abençoar aqueles que o amaldiçoam. É fazer o bem àqueles que o fizeram mal. Perdoar é ser um vencedor, pois é vencer o inimigo, não como uma espada, mas como um amor de Deus. Perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre é viver uma vida maiúscula, superlativa, uma vida abundante. Perdoar é viver como Jesus viveu, pois ele não, de maneira nenhuma, retribuiu o mal. Antes, ele intercedeu pelos seus algozes que estavam aos pés da cruz. Perdoar, meus irmãos, é ter o mesmo sentimento que Cristo teve, o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Cuidado com a mágoa. A mágoa, ela mata. A mágoa, ela te separa. A mágoa não deixa você viver o melhor de Deus para a sua vida. E a mágoa acaba com uma comunidade. Cuidado. E terceiro, meus irmãos, e não menos importante, talvez o mais importante dos três, cuidado com a falsa espiritualidade. Cuidado com a falsa espiritualidade. Eu creio que esse seja o assunto mais importante dessa noite, porque ele diz a respeito da eternidade, ele diz respeito à nossa salvação. O fato é que ter uma concepção de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. O Senhor Jesus ensina que a verdadeira espiritualidade não é fazer algo, mas é ser algo. É ser transformado, é receber o poder de Deus em nossas vidas. As pessoas não têm dificuldade nenhuma de fazer sacrifícios pessoais, mas Jesus ensina que apenas obras não fazem parte do reino. É preciso ter mudanças morais, mudanças interiores. Não apenas obras exteriores, mas obras interiores. Ter um coração quebrantado. Lá em Isaías, no Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: o Senhor se agrada de um espírito contrito, e esse o Senhor não desprezará. O passaporte, queridos irmãos, para o céu não é uma lista do que tem que se fazer ou uma lista do que não pode fazer. É fácil querermos uma religião do fazer, essa é a religião humana. Mas para Deus o que importa é o ser, naquilo que somos transformados. E esta é a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade. Precisamos ser transformados naquilo que o Senhor quer que sejamos.
Não podemos esquecer que pecamos porque já somos pecadores. Portanto, precisamos ser transformados em nossa natureza interior. De por dentro, a árvore só vai dar frutos, queridos irmãos, se houver uma nova natureza. E é isso, meus irmãos, isso não vem de fora, isso vem de dentro. Não é algo que possamos fazer exteriormente. Essa transformação é feita pelo Espírito Santo de Deus, que opera em nós. Queridos irmãos, nessas últimas décadas, temos presenciado o crescimento bastante expressivo, acentuado do povo evangélico. E, ao mesmo tempo, uma diversificação muito grande de cultos, de seitas, de estilos de culto. Contudo, o estudo sério da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, tem se deixado de lado. Tudo tem sido feito na base da experiência humana. As pessoas começam a fazer o que outros estão fazendo, sem se questionar, sem se avaliar. A base para tudo isso tem sido, muitas vezes, a prática e as emoções. Parece que temos voltado ao tempo dos filósofos gregos, que viviam pelo prazer sentimental, pelo prazer. Parece que voltamos aos templos pagãos, aonde aquelas pessoas adoravam seus deuses simplesmente para sentir prazer, sentir emoção. E o que tem ocorrido hoje, meus irmãos, numa grande parte das igrejas evangélicas, é um culto que apela para as emoções. No entanto, as pessoas saem das igrejas igual como entraram. Mesmo frequentando uma igreja, continuam fazendo as mesmas coisas erradas, tendo o mesmo tipo de vida, cometendo os mesmos erros. E isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. Ser cristão é diferente, é completamente diferente de ser um religioso. Alguém pode ser religioso por toda a sua vida e nunca ter tido uma experiência real, pessoal com Cristo. E assim nunca ter se tornado um cristão. E esse, queridos irmãos, é o pior engano, quando achamos que somos aquilo que realmente não somos. Religiosidade é a característica de quem é religioso. Religioso é aquele que segue uma religião. E a religião é apenas um esforço humano de chegar a Deus. Hoje, queridos irmãos, a religiosidade é uma estratégia fundamental do inimigo, pois ela tem como objetivo de manter a igreja longe da glória do Senhor, longe da cruz do Senhor, longe da sua misericórdia. E essa tática vem em forma de um espírito de religiosidade. E um dos seus maiores objetivos é fazer com que a igreja tenha uma aparência de piedade. Mas essa aparência, meus irmãos, muitas vezes é apenas uma máscara. A natureza desse espírito religioso nada mais é do que um espírito maligno que procura substituir o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, pelas atividades religiosas em nossas vidas. E saiba que o seu primeiro golpe é em nossa vida de oração. O religioso, aquele que tem estado debaixo da religiosidade, a sua vida de oração, queridos irmãos, tem sido muito pouca. O outro golpe desse espírito é sobre a sua vida de leitura da palavra. O religioso passa dias sem ler a Bíblia. Quando lê, o religioso passa dias sem falar com Deus. A oração é uma prática quase inexistente. O religioso se sente confortável com a sua vida espiritual. É aquela história, ele sabe que está ruim, mas está bom. Caim, queridos irmãos, foi o primeiro modelo bíblico de um homem controlado pela religiosidade. Caim foi lavrador da terra, ou seja, alguém acostumado que estava voltado para as coisas terrenas. E Caim tentou, então, oferecer a Deus, fazer uma oferta dos seus próprios esforços. Mas Deus rejeitou essa oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque o fruto dos nossos esforços nunca será uma adoração aceitável para o Senhor.
É importante lembrar, que os irmãos, que a adoração verdadeira não depende das habilidades, não depende dos nossos talentos, mas é sim algo que brota espontaneamente dentro do nosso coração. Para agradarmos a Deus, não é necessário fazermos algo para impressionar as pessoas, mas é necessário que façamos algo que brote da nossa intimidade com Deus, porque assim será uma adoração genuína, aprazível a Deus, que agrada a Deus. Podemos participar de excelentes cultos, ritos, com louvores maravilhosos, com pregações abençoadíssimas, e tudo isso estar completamente dissociado de uma vida cristã verdadeira. E em Joel, nós encontramos o profeta manifestando esse sentimento, um sentimento de Deus com relação a esse tipo de religiosidade. Lá em Joel capítulo 2, versículo 3, ele diz: olha, rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O meu relacionamento com Deus tem que ultrapassar, queridos irmãos, as paredes do templo, onde me reúno com os irmãos para prestar culto. Ser um cristão, viver uma vida cristã é muito mais do que praticar um ritual religioso. É muito mais do que ter uma vida, queridos irmãos, que aparentemente agrade todo mundo. Mas é viver uma vida que se manifesta muitas vezes com comportamentos estranhos, palavras estranhas, mas uma relação correta. O culto que agrada a Deus, meus irmãos, independe do lugar tido como santo, pois a minha adoração, a minha vida não termina quando a cerimônia religiosa dentro de um templo se encerra, mas ela continua dia após dia, dia após dia, dia e após dia. Cuidado com a vida cristã. Cuidado, queridos irmãos, com o desânimo. O desânimo é sorrateiro, ele pega qualquer um. Cuidado, queridos irmãos, com a mágoa. A mágoa acaba com a sua vida, com aquilo que Deus tem para você. E cuidado com a falsa espiritualidade, pois podemos chegar no último dia e ver que tudo que vivemos não estava de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, Deus, e pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a ter uma vida cristã conforme o teu querer. Nos ajude, Deus, a vencer, a lutar, a não trilharmos o caminho do desânimo, Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou por um alto preço. E não vamos deixar que o desânimo tire essa alegria, Deus, de sermos cristãos, de trabalharmos para o Senhor. Deus, nos ajude, nos livre também das mágoas. Que tenhamos um coração perdoador, porque o Senhor nos perdoou. A tua palavra diz, Senhor Deus, que quando o Senhor nos ensinou a orar, o Senhor disse que nós devemos perdoar os nossos pecadores, os pecadores, assim como nós perdoamos, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a perdoarmos os irmãos, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a andar conforme o teu querer, Senhor. E nos livra, Deus, da falsa espiritualidade, daquela vivência cristã acomodada, achando que tudo está bom. Deus, nos ajuda a viver retamente no Senhor, ó Pai. Eu peço isso, Senhor, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus irmãos, ó Pai. Pois vivemos nessa comunidade, queremos ser uma comunidade que expressa o verdadeiro propósito da qual o Senhor, Deus sonhou com essa igreja, Deus. Nos ajuda, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.